do pastor Alexandre Feijão Branco. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Podeis sentar em seus lugares, por gentileza. Se acomode aí. Queria só pedir um favor aos irmãos que estão na intercessão, nas escalas, trabalhando. Acredito que você está cumprindo uma escala, né? Então, por muitas vezes, eu vejo sempre alguns problemas acontecerem na igreja. Por exemplo, um vaso entupiu, aí alguém vem aqui e fala: pastor Sérgio, o vaso entupiu. Os irmãos das escalas assumam as pendências da igreja nesse momento de culto. Não precisa tirar ninguém do lugar, e por muitas vezes não são nem coisas de grande relevância, mas tiram por nada, e a gente acaba às vezes não deixando um pastor também cultuar, lembrando que a escala deles é sempre, né? Então evitem tirar os pastores aqui da frente. O pneu do carro furou, vou chamar o pastor, de repente ele tem step, tanta gente para você chamar, né? Então evitem aí, assumam aí, quem puder solucionar os problemas, façam isso, nos ajude, amém, pessoal? Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando e também as 99 que não saem do aprisco. As 99 estão animadas? Nós estamos em pré-fruto fiel. Ontem, quem veio ontem aqui, amados? Um tom de gatinho. Quem veio ontem aqui, amados? Ontem nós ouvimos a nossa segunda palavra. Melhora um pouquinho, Serginho? Está tendo muito eco aqui, eu nem me ouço. Ontem nós tivemos o nosso segundo discipulado do Fruto Fiel, e esse discipulado de ontem, ele foi maravilhoso. Falamos sobre o tema de multidões aqui, foi bem legal. Achei que você tinha gostado, você não reagiu? Falamos sobre multidões ontem, amém? Eu comentei um trecho até de um pastor muito querido, apreciado demais. Ele diz que quem gosta de igreja cheia é pastor. Ele disse: membro não gosta de igreja cheia, quem gosta de igreja cheia é pastor. Eu falei: pastor e Deus, né? E ontem o nosso tema foi multidões, e nós vimos aqui à risca que Deus, ele é fã de muitas pessoas, amém, amados? Amados, hoje nós iremos continuar na nossa série Evangelhos, tá legal? Livro de Lucas ainda, capítulo 16, eu pulei o capítulo 15, a quem está apreciando a série, agora para nós seria o capítulo 15, o que vem no capítulo 15? Ovelha perdida, de dracma perdida e o filho pródigo. Por que não vou me ater a esse lema, ou a esse estudo? Porque nós viemos dele tem um tempo para trás, né? Na versão cronológica, ele vai tratando os assuntos, e às vezes a cronologia do próprio livro. E eu me lembro que recentemente agora eu falei sobre o filho pródigo. Lembra que eu também preguei aqui uma mensagem: 99 não é 100, né? Então tudo isso nós já abordamos agora por esses dias. Deixa eu tirar aqui um feedback seu aqui. Pessoal de trás está me ouvindo bem? Pessoal da direita aqui, de lá, que eu acho que estou sem resposta de vocês. Toda a igreja está ouvindo, legal? Ok, beleza. E aí eu pulei logo para o 16, ok? Já uma vez que nós trabalhamos o capítulo 15 agora tão recentemente. Porém, algumas particularidades serão mencionadas do capítulo 15 de Lucas. É muito interessante, né? Se você quiser pregar em algum lugar, alguém te der uma oportunidade para você pegar, pode abrir o capítulo 15 de Lucas, que você vai ter mensagem. O simples fato de você pegar aquela de dracma perdida, você vai pregar ali. O filho pródigo, então, tem 3 mensagens no filho pródigo. Você pode falar do filho que ficou, do filho que foi embora, ou do pai que é bondoso, né? Já parou para pegar o perfil do pai do filho pródigo? Um pai imparcial, que ama os dois, filhos totalmente diferentes do outro, distinto, né? Diferente um do outro, característica: o pai é apaixonado por os dois, não executa ninguém e inclui os dois no seu coração. Maravilhoso também. E hoje nós iremos falar sobre mais uma parábola. Inclusive, em algumas pesquisas, algumas pessoas dizem que essa parábola é a parábola mais difícil para se aplicar, para se pregar, para se explicar. Eu também acho.
Eu também acho, porque parece que ela vai te dar um sentido e um apoio. O que nós iremos falar hoje? Nosso título de hoje é o mordomo infiel. Em uma certa parte da parábola, o Senhor, cujo tinha colocado esse homem sobre mordomo dos seus bens, ele faz um elogio, só que o elogio dele é para alguém que está fazendo alguma coisa totalmente errada. Mas a gente precisa completar a história. Paulo Vitor, você quer me confundir, né? Você está mudando de lugar toda a igreja. O que você está querendo fazer? Qual é a estratégia, Paulo Vitor? Está conhecendo a igreja? Isso que é discipular depois de 10 anos, viu? Olha aqui, pessoal. E aí, quando nós olhamos aqui e iremos reparar, parece que ele faz um elogio para quem não merece, E a coisa que esse homem está praticando é totalmente equivocada e errada, não aconselhado fazer. Porém, ele tira um exemplo bom, a força, a esperteza e tudo mais. Peço à pessoa do Espírito Santo que complete as palavras, talvez que eu não consiga colocar, e que ele aplique em cada área da sua vida, e que todos nós saiamos daqui altamente ministrados daquilo que nós iremos ouvir nessa noite hoje. Amém? Põe a mão no seu coração, faça uma oração pedindo a Deus que essa noite você saia daqui de forma diferente, que essa palavra também traga um valor moral, espiritual, físico, familiar, traga caráter dentro da gente, que ela melhore também alguns aspectos que nós precisamos de melhoria, e que seja hoje o ponto inicial dessa grande mudança em nossas vidas. Amém? Por favor, acompanhem comigo Lucas capítulo 16, o verso de número 1. Já soltaram o tema? Que bom. O tema nosso é mordomo infiel. A palavra mordomo, ela é tipo um governante. Quem conhece um governante? Por exemplo, eu tenho uma irmã por parte de pai que eu conheci após os meus 40 anos de idade, em que nós somos filhos do mesmo pai, de sangue, tudo, e eu conheci ela, mora em Petrópolis. Ela é governanta. A palavra e o sentido é o mesmo. O que é uma governanta, ou um governante, ou talvez um mordomo? É alguém que toma conta de uma propriedade, que essa pessoa é para ser altamente confiável, de alguém muito rico. Por exemplo, o patrão dela, que é o dono de tudo, deu uma casa de milhões para ela cuidar. Ele vai lá uma vez na vida, e outra depois que morrer alguém vai levar para velar lá. Não é dono de nada. É como, por exemplo, esses dias nós estivemos nessa igreja lá em Angra, e conversando sobre lancha, demos um passeio lá em alto mar, aí falando sobre lancha. Quem não quer ter uma lancha, mano? Vamos dar lancha, né? Aí o cara falou assim: você sabia que é maior prejuízo, e quem compra lancha aqui em Angra só para competir com o outro milionário que tem lancha? Eles compram para competir, e a história lá é que todo mundo que é milionário, que compra uma lancha, eles deixam ela ancorada na marina, pagando aluguel, pagando manutenção. Existe lancha que é igual um hotel. Existe um cara lá que ele é bilionário, que ele tem uma lancha que tem 3 funcionários que vão todo dia para a lancha para trabalhar. A lancha tem que ficar impecável. Olha que maravilhoso. A lancha tem que ficar impecável. Porventura esse patrão venha de forma desavisada, a lancha já esteja preparada. Então não há dia comum. De segunda a segunda ou a domingo, a lancha tem que estar impecável, porque eles são pagos para serem mordomo daquela lancha, serem governantes daquela lancha e tomar conta daquela lancha. E claro que a palavra mordomo, acredito que muitos de vocês são mordomos aqui de Deus, sim ou não? Nós apenas estamos cuidando. Por exemplo, o nosso corpo, a Bíblia faz questão de mencionar que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é templo de quem? Somos apenas governantes, cuidando de alguém, mas a propriedade é dele. Até porque, se é dele, ele vai vir buscar. 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz que nós que estamos vivos seremos arrebatados. O arrebatamento é uma tomada brusca. Esse corpo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Iremos se tornar como um anjo no céu. Ou seja, é dele. O Jó vai dizer isso. Jó diz assim, ó: Deus me deu, Deus tomou. Tudo é dele. Eclesiastes 12,7 vai dizer: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós, literalmente, você querendo acreditar ou não, nós somos governantes mordomos. Tudo bem para você? E agora nós iremos atribuir um texto a isso e para isso. Vamos lá. Lucas capítulo 16, no verso de número 1. Abra bastante entendimento, viu? Mas não é difícil não. Se você pegar 10 teólogos e colocar os 10 aqui, é arriscado os 10 trazer uma performance de aplicação diferente do texto. Quem vai estar certo e quem é errado? Ninguém vai estar errado.
É um entendimento. Você pode andar por várias vias nesse caminho aqui. Primeiro, a parábola, o texto começa dizendo assim: Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Só por aí, eu vou ler até o 9. Se ele contou aos discípulos, e se a gente voltar às páginas anteriores, ele está cercado de fariseus. E por momentos anteriores, por exemplo, as palavras da didracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola no qual ele conta do filho pródigo, é tudo enfatizando, aos fariseus que estavam lá, em que ele veio para resgatar. Porque qual era o assunto? Esse cara aí só come com pecador. Aí ele cria essas parábolas do capítulo 15, para dizer que ele não veio para quem são, ele veio para quem é os pecadores, para quem é doente. E agora o texto muda a analogia dele. As parábolas anteriores ele fala para o povo que se diz ser santo, chamado de fariseu. Agora ele vira e fala para os discípulos. Agora essa parábola é totalmente descrita aos discípulos. Porém, alguma performance dela vai incluir características dos fariseus. Por exemplo, uma das características dos fariseus é que eles são fã do dinheiro. Eles são fechados ao dinheiro. E nós iremos aprender aqui, em algumas partes. Eu trarei alguns exemplos para que você aplique isso também ao seu conhecimento. Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico, olha como começa o texto. Um homem rico tinha um administrador que cuidava. Só um instante. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia, foram contar a esse administrador que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Um exemplo, suponhamos aqui, levanta a mão, quem é o dono da lancha? Beleza. Suponhamos aqui que o dono da lancha que levantou a mão, a Juliana Belmonte, ela sabe que alguém está fazendo uma festa na sua lancha. Ela é a dona da lancha, mas ela sabe que os empregados, os mordomos, estão fazendo uma festa na lancha dela. Ela vai gostar ou não vai? Suponhamos aqui que você é um mordomo aqui. Você tem um chofer, profissão antiga, né? Um motorista particular. E de repente o seu carro é de uso e fruto seu, tem que ficar na garagem. Só que esse motorista, ele pode levar o seu carro para casa. Por quê? Porque a hora que você ligar, ele tem que estar disponível. Suponhamos que você tenha uma noção, uma ciência, a saber que o seu motorista, através de uma multa de trânsito, está andando em lugares e levando pessoas no qual não é de sua autoria. Você deu o carro na mão dele, para ele utilizar o carro para o seu bem próprio. Ele está utilizando o carro para outros. Suponhamos também que você tem uma casa de praia, e de repente você não vai lá há muito tempo. Aí quando você chega, um vizinho, o outro sussurra dizendo assim: pô, tem vindo muita gente nessa casa. Você fala: muita gente como? Aí um vizinho, né, que tem a língua solta, fala assim: está tendo churrasco todo fim de semana. Aí você pega a lista a profundo para saber o que está acontecendo. O mordomo da sua casa, o servo no qual você intitularizou para tomar conta da sua casa, está fazendo uma orgia, uma bagunça, uma festa com aquilo no qual é seu. Alguém ficaria contente? Agora, se você não ficaria, se a tua vida é tua, ou se a tua vida é de Deus, o que você está fazendo com ela? Você imagina os relatórios que Deus recebe todo dia que você está fazendo coisa que Ele não gosta. Você está entendendo como é que nós somos mordomos? E alguém disse ao administrador, ao dono daquela propriedade, que o administrador, o mordomo, estava desperdiçando o seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço ao teu respeito? Preste conta de sua administração, pois não poderá mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo, e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei, vou garantir que as pessoas me recebem em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão e perguntou ao primeiro: ei, quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: eu devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pague ou pegue depressa a sua conta e mude para 50 tonéis, 50% de desconto que ele deu. E quando você, quanto a você,
o outro devedor: quanto você deve ao meu patrão? Perguntou o segundo. Devo 100 cestos de trigo. Ele respondeu, e o administrador disse: tome a sua conta e mude para 80, 20% de desconto. O patrão, quando soube disso, verso 8, elogiou o administrador desonesto por sua astúcia, e ele disse: na verdade, os filhos desse mundo são mais prudentes ao lidar com as coisas desse mundo do que os filhos da luz. O verso número 9 e o último da nossa leitura. Essa é a lição, aplicação e explicação de 8 versículos. Essa é a lição: usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim quanto as suas propriedades ou posses foram extintas ou extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Embolado demais esse versículo 9, né? É uma misturada do que é terra, do que é céu. Presta atenção, essa é a lição das riquezas, essa é a lição. Use as riquezas desse mundo para fazer o quê? Amigos. Aí ele dá uma aplicação da terra, agora ele entra no espiritual, dizendo assim: assim, quando suas posses se extinguirem, eles receberão no lar. Gente, que confusão, Jesus. Tem que ter uma nova tradução da Bíblia, tem ou não tem? Tem nada, o Espírito está com a gente, ele revela. Fala para você um dia do seu lado: o Espírito Santo está na tua vida. Bom, até que nós chegamos a essa explicação, vamos voltar algumas entrelinhas. Dá um joga lá para cima aí, você que está no iPhone aí, você que está no telefone, joga lá para cima, você que está na folha, retorne ao verso número 1, que o verso número 1, ele não tira ninguém da linha de frente. Existe uma fila, pergunta para mim, que fila é essa? Do acerto de conta. Tudo que o homem semeia, um dia ele vai, não adianta. E há quem diga ainda que ninguém passará dessa vida sem dar conta daquilo que fez nessa vida. Eu tive uma experiência sobre isso, quero dividir com os irmãos. Entramos nossa igreja em um orfanato, um asilo de pessoas idosas, no qual eram acamadas, impossibilitadas de andarem, de ficarem em pé. Observando aquela cena, eu falei assim: como pode uma geração de jovem abandonar os seus pais aqui? Eu achei aquilo um absurdo. Cada senhorzinho, senhorazinha que tu fala assim: ah, queria ter uma avó dessa, queria ter uma avó desse. Nós olhamos para o estado final, mas o estado de Davi está deitado com uma mulher jovem, somente para aquecer o corpo dele, significa uma história de vida que ele levou. E às vezes nós olhamos o final e falamos: coitado, será que não é a colheita da semeadura da vida inteira? E o Espírito Santo me trouxe a memória dizendo assim: o que eles fizeram para ter aí? Aí entre 1 e 2 eu fui perguntar. Um trocou a mãe de um filho por outra mulher, ou seja, divorciou e etc e tal. Ou seja, a semeadura todinha, ela tem um prazo de validade. São as sementes que a gente planta, e certamente a gente vai colher. Cedo ou tarde a gente vai colher. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus. E tu acha que tem gente que fez o mal agora, um assassino fez o mal agora, você acha que ele não vai ser punido? Talvez a tua visão é a visão que Asaf teve. Olha, quando eu olho os ímpios, parece que não há lágrima nos olhos dele, e eu choro aqui plenamente. Aí quando Asaf entra de novo na casa de Deus, o texto diz: e Deus me fez me ver o fim deles e o meu. Existe uma lei que é inevitável, a semente plantada, toda ela vai voltar para a nossa vida. Fez o bem, vai colher o bem. Fez o mal, vai colher o mal. Está comigo ou não está? E a gente vê isso se levantando. Uma das questões de maldições hereditárias que ficam à mercê das costas dos filhos da geração futura, é toda ela equivalente aos erros dos pais. Em Deuteronômio capítulo 20, o próprio Deus diz: eu visito a maldade da primeira, segunda, terceira geração. Pergunta: o que esse filho tem a ver? Ele nasceu, não tem culpa de nada, mas a responsabilidade de passar o bastão é dos pais. Então o pai não tem cuidado, passa um bastão que é pesado para a próxima geração, e a próxima geração às vezes, por causa do peso espiritual, da atmosfera espiritual, nem entende o que está acontecendo. Tem gente escolhendo fruto que nem ele semeou e fala: não sei porque acontece comigo, sei que a minha vida é assim. E ele não identifica que é um legado espiritual
de alguém que errou no passado, não se redimiu com Deus e tem uma consequência. Pastor, qual é a solução? Eu estou vivendo isso. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Ah, mas eu estou em Cristo Jesus. Você está, mas você brinca. Toda hora você sai, dá um rolê, toda hora fica com casa vazia, aí só vai aumentando o problema. Porque aparentemente a pessoa fala assim: entrei para a igreja, me entreguei a Cristo Jesus, a minha vida melhorou, agora eu acabei com essa maldição. Mas no momento que ela abaixa a guarda, aquilo que ela abandonou anda por lugares áridos. E depois ela não entende, irmão, porque o teu muro tem que estar levantado direto, irmãos. Você não pode estar com o muro baixo não, irmãos. Você não pode estar com a guarda baixa não, irmão, tem que ficar direto. Por quê? Porque aquela maldição de geração está querendo pegar e fazer sucessão do que ela arrasou no passado. Ela quer também destruir o presente e anular o futuro. Não dá para brincar com Deus, irmãos. Não dá para fingir que o inimigo está dormindo. O inimigo, ele não dorme, irmão. E a gente fica, não, quebrei a maldição. Aí dá uma desviada, se envolve no pecado, aí deu legalidade. Aí aquilo que eu tinha paralisado volta de novo. Por quê? Porque não tratou o câncer da forma que deveria ser tratado. Não vigiou, abriu a guarda e ele entrou. E quando o texto diz para a gente sobre esse acerto de conta, ele está deixando para todos nós a responsabilidade. Tudo que a gente faz, um dia a gente vai dar conta. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que nosso cartão de crédito é sem limite. E a gente acha que a fatura nunca vai chegar na nossa casa. A gente vai passando. Estou nem aí, Deus proverá. Deus está dizendo assim: eu não tenho nada a ver com o teu cartão Black. Eu não tenho nada a ver com o teu Visa. Eu não tenho nada a ver com tuas contas. Não vou comprar porque na minha vida Deus provê. Deus provê, cuidado, irmão, tem coisa que é a tua consciência. E se a gente errar de forma inteligente, que é eu sei o fruto, eu sei o que eu vou colher, eu sei que vai dar errado, e mesmo assim eu faço, aí é pior ainda, irmão. Pecados conscientes. E o texto diz para a gente que Jesus contou a história desse homem rico que tinha um mordomo, chamado, traduzido também aqui no texto, como administrador. E ele cuidava dos negócios do seu chefe. Só que o texto diz que havia uma falha nesse homem. Qual era a falha nesse homem? Ele desperdiçava. E aqui fica para a gente um assunto muito pertinente. Você nunca pode gastar mais do que teu salário. Você nunca vai sair do vermelho. Esse poder impulsivo de comprar, sem ter como pagar, você vai achar que é demônio, mas não é. Você está endemoniando um demônio. Você está confundindo literalmente o inimigo. O inimigo falou assim: gente, nem eu era tão inteligente assim. Pessoa descontrolada. E esse homem, esse mordomo aqui, me parece que ele é um pouco descontrolado. Talvez pelo o prazer e a confiança que o administrador, o dono, na verdade, deu para ele administrar, e falou assim: quem manda aqui sou eu. Suponhamos que o dono não vai há muito tempo. Aí a pessoa se sente já proprietária. Não, o dono vem aqui não, eu que mando, eu que dou uma palavra. Mas um belo dia, o assunto da má administração chegou aos ouvidos do dono. Aí dá ruim. Estou falando que a conta chega um dia. Você pode usufruir de um momento de infidelidade no momento. Você pode trair a sua esposa no momento. Pode não deve. Você pode achar que você está se dando bem no momento, mas num dia, meu irmão, que aquilo que é oculto for revelado, já era a tua vida, irmão. Já era. Você pode ver de forma errada, escondida um momento, mas no momento que o dono da tua vida querer te expor, já era. Vai ficar achando A e B e C que é culpado, mas o culpado é você, porque foi infiel. Lembro da vida de Davi, todo mundo fala assim: fulano está expondo o meu pecado. Expondo? Quantas vezes Deus tentou bater na porta de Davi dizendo: Davi se arrepende, Davi se arrepende, Davi se arrepende. Davi não se arrependeu. Quem bateu na casa de Davi depois? Natan. Natan vem com uma historinha mais ou menos que todo mundo gosta. Aquela historinha que massageia o ego. E aí, Davi, tem um homem que está desleal. Fala para a gente passar o rodo, porque dar justiça para a vida dos outros e achar que os outros é mais pecador do que a gente é a coisa maravilhosa que a gente sabe fazer. Aí o Natan começa com uma história desenhando, dizendo assim: tem um homem que tem muitas ovelhas, mas ele cobiçou e pegou a ovelha de um homem sozinho. O homem tomava conta dessa ovelha, botava no peito para dar mamar, de dormir para ela. Era a única ovelha, mas esse homem covarde, tinha muitas, mas teve a coragem de tomar uma ovelha desse homem, Davi. Aí o Davi falou assim: sério, olha o fininho nele, passa o rodo, mata esse cara. Natan olhou para ele e falou: você é justiceiro na vida dos outros. Quando é para os outros, você bota dificuldade. Davi, esse homem está sentado na minha frente, está falando comigo. Davi, esse homem é você.
Davi agora diz com boca de Deus: o teu pecado será exposto à luz do dia. Tem gente culpando, achando que o assunto que você cometeu está indo para as redes sociais ou está na boca de todo mundo. A culpa é sua, porque você não achou o caminho da misericórdia, do perdão. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Se você guardar esse pecado por muito dia incubado, Deus mesmo vai mostrar ele. E esse assunto que ninguém gosta, mordomo infiel, imagine ele. Estou aqui, o dono não vem, estou administrando, está tudo em vento e polpa, mas o assunto da ilegalidade dele chegou aos ouvidos do dono. E o dono agora chegou para ele e falou assim, ó, o administrador, verso 3, verso 2. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço ao teu respeito? Preste conta da sua administração, pois não poderá mais trabalhar comigo nesse caso. Estava agora em um restaurante hoje, fazendo um casamento. Eu conheço o dono do restaurante há muito tempo. E ele disse assim: olha, uma funcionária minha, tô vendo todo dia o caixa faltar alguma coisa. O cara, peguei R$200, marquei as 2 notas com caneta e botei no caixa quando ela foi ao horário do lanche e deixei lá. No final do dia, eu mandei o gerente geral perguntar para ela: o seu caixa bateu? Ela: bateu, sobrou R$9 aqui. E ele colocou 200 a mais. Ele fez isso em 2 dias de rotina. E ela, de fato, mordeu a isca, porque ela já vinha fazendo isso, ele já vinha sentindo falta de alguns pertences. Ele falou que pelo cálculo dele era R$300 que ela tirava do caixa todo dia. Mordomo infiel. E eu falei com ele, a forma que ele tratou, eu falei: rapaz, de certo você vai ser errado. Se ela chegar na justiça e falar que você mandou embora por justa causa, o juiz ainda vai dar para ela. O que se faz numa questão dessa? O que esse cara fez? Não fala nada, só manda embora. Dá conta aqui, tá beleza, você não faz parte mais do nosso perfil de empresa e tal, vamos abrir mão aqui, etc. O advogado está dando aprovação aqui, ó. Não adianta expor, senão tudo vira contra você. E agora esse mordomo pede conta, ele pede qualificação. Se Deus hoje, tem todo mundo me ouvindo aqui? Se Deus hoje pedir conta da sua vida, como você entregaria um relatório para Deus antes do ano terminar? A sua vida está como Deus quer que ela esteja? Aquilo que Deus deu para administrar, você está administrando? Aquilo que Deus confiou na sua mão, você está fazendo com ordem e decência, da maneira que tem que ser feita? Imagine hoje, se chegar o dia do tribunal, chegar o dia do acerto de contas, como nós estaríamos? E o texto diz no verso 13, que o administrador pensou consigo. Olha só, a mente desse cara. E aqui vai entrar uma palavra: sagacidade, que vem lá da serpente, sagaz. E olha, o administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo, sou orgulhoso demais para mendigar. O que ele pensou? Aí é aqui que todo mundo se perde na parábola, então dê atenção. Do verso 4 ao 7, já sei como garantir que as pessoas me receberão na sua casa quando for despedido. Era uma ilusão absurda, porque ele está falando para os discípulos, mas ele está dando as costas para os fariseus. E das outras parábolas, ele dava as costas para os discípulos e falava com os fariseus. Então ele está esperando uma ação de quem? Dos discípulos. É mais ou menos o que nós ouvimos aqui: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, para os discípulos. Agora, quando perder as ovelhas, os valores, ele está dizendo para os fariseus, justificando a pergunta que eles fazem para Jesus: por que vocês comem com pecador? Porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Agora no verso 4 ele diz: já sei como garantir que as pessoas me recebam em sua casa quando for despedido. O que ele quis fazer? A parábola descreve que ele quis fazer uma amizade, uma meia-água. Dá a entender também que nessa parábola descreve como se ele era uma pessoa mau. Porém, ele tem um homem que deve 100 botijas de azeite e ele dá 50% de desconto. Penso eu, ele está cobrando mais do que ele é devido, sim ou não? Sim ou não? Eu estou pensando que tinha um valor exorbitante ali, que de repente na administração fiel ele cobrava mais, mas passava o relatório para o dono que não era aquilo tudo. Tanto que ele vai baixando segundo aquilo que ele acha justo. No outro, talvez, para compensar, ele deu 20% de desconto. Por que isso? Porque ele queria arrecadar. Ele queria, na verdade, o texto diz que ele desperdiçou os bens também. Ele queria repor alguma coisa com velocidade.
porque ele queria entregar o caixa fechado e não dever nada. E agora ele diz que ele faz uma meia água aqui, fazendo um acordo com algumas pessoas. Pegou um homem no verso 6, que estava devendo 100 tonéis de azeite, e ele diminui para 50, e pegou outro no verso 7, que ele diz que deve 100 cestos de trigo, e ele baixa para 80, e agora no verso número 8, o patrão elogiou o administrador desonesto. A parábola, quando diz o patrão aqui, é Deus, administrador somos nós. Como é que Deus vai abençoar o que é amaldiçoado? Como é que Deus vai abençoar uma renda ilícita? Como é que Deus vai abençoar uma renda no qual é desonesta? Não existe. Então o patrão não abençoou ou não elogiou propriamente como o texto está dizendo. Não é um elogio, na verdade está dizendo assim: que cara altivo e esperto. Ele está elogiando a ação, o jeito que ele deu para apagar. Já viu quando você conversa com alguém, você fala alguma coisa, fala, não, mas fulano é dessa forma, ela inventa alguma coisa, ela tenta justificar alguma coisa. É o que esse homem está fazendo. Ao invés de ele baixar a cabeça e dizer assim, olha, eu estou errado mesmo, eu fiz isso, etc. Ele está arrumando um argumento, ele está dando um jeito para minimizar aquilo que é errado na vida dele. E o administrador, o dono de tudo, ele fala assim, que cara esperto. Já vê aquelas pessoas que tu sabe a história dela, mas ela chega para você e fala assim, fulano, eu estou sabendo disso. Não, ele cria a maior história para te falar alguma coisa. É a mesma situação. Ele cria uma história na cabeça dele. E esse cara deu um nó em pingo d'água, ao ponto de o patrão elogiar e dizer assim, meu Deus, se ele sabia fazer isso antes, porque ele não foi perfeito a vida inteira. É como eu penso, por exemplo, o estelionatário. O cara inteligente é o estelionatário. O estelionatário, ele engana até o matemático. O cara que sabe fazer cálculo. O cara sensato, o estelionatário, ele engana o sensato. Como é que está na cabeça do cara de ele clonar um telefone, se passar por alguém, falar de alguma coisa, no cujo uma mensagem que ele manda, a resposta da pessoa, ele já sabe com o que ele está falando, o tipo de pessoa, ele está sabendo usar qual o nível dessa pessoa no qual ele clonou o telefone que tem com a outra, e o cara vai pesquisando através de resposta que a pessoa vai dando, e ele consegue tirar da cabeça da pessoa que ele está falando com a pessoa cujo qual a pessoa pensa que está falando com ela. Entendeu tudo? Não, se não entendeu vai passar batido. E ele vai arrancando o assunto da pessoa e vai dizer, não, é porque meu banco travou, eu não consigo fazer um DOC, é muito urgente, eu te dou daqui um pouco, amanhã. E você vai na maior boa vontade, pelo elo que você tem, a confiança que tem com a pessoa, ele arranca o teu dinheiro. Esses dias vinha uma pessoa passar um golpe na outra, numa senhora, me doeu, vendendo panela na porta de casa, senhora, e a senhora falou, mas eu não imaginava que ele era ladrão, um carro bonito que ele parou na minha porta, e ele falou que tinha vendido todas as panelas, só tinha sobrado aquela, e ele contou essa mesma história para a vizinhança toda, só que na hora de passar o cartão, ele digita o valor, mas o visor mostra um valor, e ela passou um valor pensando que era R$100, na verdade era R$10.000, ele vai tentando, e algumas ações estava dizendo assim, tentativa não aprovada, então o cara ia diminuindo o valor, porque era o limite do cartão da pessoa, até ele conseguir tirar. Como pode? Por que o cara não é tão inteligente, tem força, tem energia para sair para trabalhar, tem palavra para falar, por que ele não faz coisa boa com aquilo que ele está fazendo que é ruim? É esse mordomo, se ele teve essa sagacidade, essa expertise de negociar, tinha como ele andar errado com esse patrão. As ferramentas estão aí, Dai. Ou eu uso para coisa boa, eu uso para coisa mal. É como a Bíblia diz na nossa língua, ela é bênção e ela é maldição. Como a minha língua é maldição? Quando eu paro para falar, quando eu paro para murmurar, quando eu paro para criticar alguém, maldição. Agora, quando eu paro para louvar a Deus, quando eu paro para falar de coisa maravilhosa, se eu não estou julgando ninguém, se eu estou, na verdade, abençoando, a minha língua é bênção. Não existe lugar amaldiçoado, existem pessoas com mentes erradas. Não existe empresa ruim, existem pessoas ruins trabalhando nessa empresa. Não existe igreja ruim, existem pessoas mal intencionadas no ministério. Você está entendendo? É fácil. E agora esse homem, ele dá uma aula de expertise. Mas por que ele não utilizou isso para coisa boa? Porque a gente acha que a gente nunca vai ser descoberto.
A gente acha que a amante vai ficar a vida inteira, a gente vai envelhecer com essa amante. Você vai dar conta. Você vai dar conta. Da forma mais horrível você vai dar conta. Da forma mais simples você vai dar conta. Em tudo na vida. Em tudo na vida. O patrão elogiou o administrador desonesto. Como eu disse, não é um elogio. Na verdade, é uma admiração. É uma admiração. Tamanha ousadia desse homem. Ainda depois de ter sido descoberto, ele usou o nome do dono para negociar. Imagina ele negociando. Olha, eu vim aqui em nome do meu patrão para negociar contigo. Já sabendo que está reprovado pelo seu patrão, já sabendo que não vai mais ficar 24 horas na empresa, ele, ousado, ele vai lá e usa o nome do patrão para negociar, para recuperar certamente. Ele entendia aqui de recuperar algum valor que ele devia dar conta. Está comigo aí, não? O patrão elogiou o administrador por sua astúcia. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos para lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. A parábola diz que os filhos do mundo dão um nó em pingo d'água. Os filhos do mundo, enfatizado aqui. Esse texto eu já aplico aos fariseus presentes. Suponhamos que Jesus está aqui falando com os discípulos, mas jogando letra para quem está atrás dele. Vou te explicar mediante a parábola. Dá uma olhada só no versículo 14, depois a gente volta aqui. Olha o versículo 14. Os fariseus que tinham grande amor ao quê? Ouviam isso tudo e zombavam de? Ou seja, os fariseus estavam ali usando o nome de Deus, estavam ali falando mentira, vendendo campanha para todo mundo para arrumar dinheiro. Os fariseus estavam ali criando argumentos para amor ao dinheiro. E agora a parábola diz que eles têm amor ao dinheiro. A sagacidade utilizada aqui é para eles. Mas ele diz para a gente ao respeito que os filhos do mundo, ou seja, quem não tem a mente em Cristo, tem mais ousadia do que a gente que é cristão. Faz uma vigília agora. Não todo mundo, ainda mais nessa igreja, graças a Deus. Mas faz uma vigília agora, que tem gente que pulou os 4 dias de carnaval, 3 horas da manhã já estava com sono. De repente eu estou falando para um e para outro que já está batendo cabeça com sono. Mas bota na frente de um Big Brother. Dá um telefone na mão. Mostra uma rede social. É o que a Bíblia diz. Agora pega um espírita e manda ele fazer um trabalho na esquina. O que o santo pedir, ele vai dar do melhor. Por quê? Porque ele tem respeito à entidade que ele serve, ele tem respeito ao que ele está fazendo, e ele é comprometido com aquilo que ele crê. Aí um monte de crente vem para a igreja, um monte de mulher, aparecendo os peitão, calcinha encravada, um monte de gente, na hora do culto sai para ir no banheiro, toda hora da sede, toda hora da vontade no banheiro. Que Deus é esse que você serve? Não é o nosso. Nosso Deus é santo, Ele é justo. Paulo vai mandar a gente oferecer um culto a Deus racional. O que é culto racional? Eu não vim para a igreja por falta de opção, eu vim para a igreja para cumprir um propósito. Racional é entendimento, é compreensão. Então quem é fã aqui de dinheiro? Fã de dinheiro é o fariseu. E a gente vai mais na frente falar sobre isso um pouquinho. Volta lá no verso 8, então o patrão elogiou. Repete comigo, o patrão elogiou. Quer ver como isso aqui não é um elogio propriamente, é uma alegoria sim para explicar, mas na verdade é uma grande admiração. Caramba, como é que esse cara tem coragem de fazer isso? Já pegou um 7-1, ele conta uma história para você, conta para outro e fala assim, cara, esse cara aí surpreende. Ainda mais na cabeça daqueles assim, contador de história, né? Você fala, gente, como é que ele consegue ser assim, gente? Agora, quer ver outra coisa aqui? Quem lembra de Naamã? 2 Reis, capítulo 5. Quem lembra de Naamã, pessoal? Obrigado. Quem lembra do profeta em evidência nos tempos de Naamã? Diga aí, Eliseu. Naamã está leproso, sim ou não? Uma menina na casa dele diz assim, se ele soubesse o profeta aqui em Israel. Naamã toma partido daquilo, pega a carruagem junto com seus cavalos, seus cavaleiros, pega o seu conjunto de adereços, de roupa, presente, e vai a caminho de Israel. Chega em Samaria, ele para na porta de Eliseu. Eliseu manda ele se banhar. Naamã se banha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã é curado da sua lepra. Naamã volta para agradecer a Eliseu.
e volta querendo dar presente a Eliseu. Eliseu não recebe o presente, não que era proibido, na verdade, Eliseu estava quebrando a cultura de Rimon, porque o Naamã, ele servia o Deus da riqueza, e toda a oferenda, toda a dádiva que os deuses deles, na cabeça dele fazia, ele recompensava os deuses. E Deus não quer fazer nada para que você dê nada para Ele. Na verdade, Deus faz tudo pela graça dEle, foi manifestado. A Bíblia diz que Ele deu primeiro do que a gente, a oferta. E aí quando o Naamã, leproso, ex-leproso, volta e vem na tenda de Eliseu, querendo dar tudo, Eliseu fecha o carão para Naamã e diz para ele assim: não quero nada. Aí Naamã diz assim: poxa, posso levar um pouquinho dessas terras de Israel, para que quando eu for lá na minha terra, poder adorar o Deus de Israel, afinal de contas foi Ele que me curou? Sim, você entende até aqui, tudo bem? Só que o Geazi estava ouvindo tudo, sim ou não? Geazi ficou enfurecido. Por que Geazi ficou enfurecido? Caraca, não acredito, olha as roupas desse cara, tudo importada, mano. Como é que ele não vai querer? Olha só o que ele trouxe, olha quanto ouro, olha o trigo, olha o perfume, olha o aroma. Geazi olhou o quê? As riquezas da terra. Mas Naamã, na verdade, estava tendo uma lição, que o nosso Deus não quer nada em troca. Ele nos deu tudo de forma gratuita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Antes de você nascer, já tinha uma oferta na sua vida. Amém? E aí, quando o Naamã vai embora, Geazi chega para Eliseu e fala assim: vou dar um rolê ali com os profetas ali, já volto já. Geazi pegou a condução dele, esperou Naamã lá na esquina. Quando ele virou, olha a mentirada de quando o cara quer ser um 7. Ele falou assim: ô seu Naamã, por favor, o Eliseu mandou vir aqui, usou o nome de Eliseu, dizendo que alguns profetas chegaram famintos, estão precisando de comida e de roupa, e pediu que eu apanhasse. Por isso que eu digo que a palavra é uma palavra de elogio, é uma palavra de espanto, porque na cabeça de Eliseu, Geazi jamais faria uma coisa dessa. Alguém de confiança. E assim então, quanto o Eliseu foi fiel a Elias, Elias está esperando que o Geazi seja fiel a Eliseu, como ele também foi fiel a Elias. Lembra quando Elias falou assim: ó, o que você quer? Eu quero a unção dobrada, não tire os olhos de mim. Elias andava, Eliseu estava junto. Elias andava, Eliseu estava junto. Me sai daqui, rapaz. Sai nada, só sai quando o Senhor me abençoar. Ele não largou o pé. Agora o Geazi, ele tem uma malícia, uma expertise. Ele é um mordomo, mas infiel. Ele pega a estrada, vira a curva, chega na frente e diz uma mentira para Naamã, que Eliseu mandou que ele desse algumas coisas para ele. Quando ele chega, ele guarda tudo em casa, mas ele chega diante de Eliseu de novo. Quando ele chega diante de Eliseu, ninguém falou. É aquela sensibilidade que você tem, fala: esse cara está me traindo. Porque pelo olhar, pelo jeito, a gente sabe. Aí o Naamã falou assim, o Eliseu falou assim para Geazi: Geazi, onde você estava? Eu fui ali com os profetas ministrar uma palavra ali. Eliseu olha nos olhos de Naamã, de Geazi, gente, é tanto nome, né? Eliseu olha nos olhos de Geazi e fala assim: quando você estava indo lá, o meu coração estava contigo. Toda a lepra de Naamã foi para Geazi. Pega as páginas da Bíblia, cadê a história de Geazi? Cuidado como você tem administrado as coisas de Deus. Tem linhas para você cumprir que talvez você não vai cumprir pela sua deslealdade. Era para ser Deus de Elias, Deus de Eliseu e Deus de Geazi. Não era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú? Não seja você um atrapalhador da bênção sucessiva que Deus quer fazer no ministério. O teu coração com o seu líder precisa ser um só. O seu coração com o pastor precisa ser um só. O seu coração com o seu marido precisa ser um só. O seu coração com o seu pai precisa ser um só. O seu coração com o seu filho precisa ser um só. Há um só Deus, um só Espírito, um só batismo e uma só fé. Dá uma salva de palmas para Jesus, se você pode. O que me chama a atenção nessa palavra sagacidade é que muitas vezes, como eu falei aqui até de algumas religiões, pessoas religiosas têm mais compromisso do que os filhos de Deus. Os filhos de Deus reclamam de tudo. Eles estavam lá com o faraó, com muito serviço lá. Ninguém reclamava do trabalho de faraó. Mas agora quando os filhos se convertem, estão a caminho da terra prometida, a terra que emana leite e mel, eles falam: que saudade do Egito.
O que nos traz atenção essa parábola é que literalmente não era para ser, mas é, infelizmente. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Parábola de Lucas 15, que eu falei que ia dar uns raspinhas aqui. A partir do verso 11, Lucas 15, verso 11, não precisa colocar. Precisa não, tá, amiga? A parábola diz que o filho pródigo, ele colocou no coração, dizendo um pai uma coisa inapropriada para o momento. Por quê? Ele pediu a repartição da herança. Não se reparte herança em vida. Em vida se faz testamento. Quando tem saúde, sanidade, faz testamento. Para quê? Para que quando morrer os bens sejam divididos. E existem filhos assim, querendo matar pais por causa de herança, ainda pais vivos, brigando por coisas que perecem, matando por coisas que perecem. E o filho pródigo mostra para a gente que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ele vivia bem na casa do pai, ele vivia de forma harmoniosa, ele era bem cultivado, bem aceito, bem qualificado, mas ele pediu as contas na casa do pai para gastar com meretrizes. Se você não conhece a palavra meretrizes, são prostitutas. O texto diz, e não poupa, que ele vivia de forma dissolúvel, desonrosa, no meio da prostituição, da bebedice, ao ponto de ele perder tudo e terminar com os porcos. É o que a parábola diz. Viva na casa do pai, não ache que quem está lá fora está melhor. O que chamou a atenção dele? Meus amigos estão pegando mulher pra caramba, mas para onde eles vão no final da vida? Ou você está esquecendo da parábola que todo mundo vai colher o que semeou? Quantos deles estão com HIV? Quantos deles estão com sífilis? Doença sexualmente transmitível? Quantos deles estão engravidando meninas e não construindo famílias? Para você, Deus tem um tratamento diferente. Quantos estão se vendendo? Para entrar no grupinho tem que beber um pouquinho, tem que cheirar uma lolozinha, para curtir a onda madrugada tem que puxar um baseado. Quantos estão se envolvendo pelo ambiente satisfatório, momentâneo? Você não vive de momento, você foi construído para a eternidade. Não seja o mordomo infiel. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você precisa é deixar o diabo passar fome. Se depender dos teus pecados, ele vai jejuar. Se depender das tuas escolhas erradas, ele vai jejuar. Vamos todos colocar Satanás em jejum. Satanás a partir de hoje está em jejum. Não vai se alimentar da minha carne, não vai se alimentar das minhas escolhas. Dá um glória a Deus nesse lugar se você pode. Quero eu fazer uma aplicação que não foi através de livro, nem conceito teológico. Eu tirei essa conclusão, você pode concordar ou não, mas acho que ela é muito cabível ao texto que a gente está lendo. O verso 9 diz assim: essa é a lição, ou seja, a resposta para tudo que nós lemos do 1 ao 8. A conclusão ainda, embora, todavia, que ainda falte versículos a serem lidos ainda, mas a conclusão já veio no meio deles. E o texto diz assim: essa é a lição, use as riquezas desse mundo para fazerem o quê? E eu fiquei aqui. Não pode. A parábola é espiritual ou carnal? Espiritual ou carnal? Lembrando que Jesus está falando para seres humanos que ainda não usufruíram da eternidade. Então, se falar de coisa da eternidade, a gente fica boiando na maionese. Sim ou não? Por exemplo, irmão, tenta imaginar agora a rua de ouro. Aí Paulo vai dizer: olhos não viram, ouvido não ouviu. Tudo que você imaginou vai ser desconstruído quando você chegar lá. Porque é mais do que pedimos, é mais do que pensamos, é mais do que imaginamos. Ainda que alguma figura tente representar, não tem como. Não tem como. João falou assim: quem é Jesus? Deixa eu ver. Moisés disse assim: quero ver Deus também.
Só de passar de costas, Moisés sentiu que era mais do que ele pensava. A Bíblia dá umas tipologias surreais da eternidade da Nova Jerusalém. Por exemplo, como é que você vai imaginar que existe uma cidade que não tem luz solar, que não tem luz da light? Deus é a própria luz. Você consegue imaginar isso? A gente vive com tanta água poluída, que tanto pH disso, daquilo, tudo outro, e a Bíblia diz que existe um rio de águas claras e limpas. Consegue imaginar essas coisas? A gente vê multidões, mas a Bíblia diz que são milhões e bilhões e trilhões de seres angelicais. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que existe um jardim ainda te esperando? Aí nós ficamos morrendo por uma casa, por um bem material, por uma divisão de família. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando saiu daqui, ele falou assim: eu vou sair porque eu vou preparar lugar para você estar comigo para sempre. Chamada as moradas celestiais. Você consegue entender? Que a gente para em tanta pouca coisa. Por isso que essa palavra de hoje é uma palavra de grandes reflexões. O que nós temos feito? Qual é a mordomia que nós temos praticado? O que nós temos sido? Em momento nenhum a Bíblia autoriza ou descredibiliza a tua prosperidade. Está só sinalizando para você não achar que é só isso. Até porque mais à frente eu vou falar sobre isso. Dá uma olhadinha, por favor. Essa é a lição. Use as riquezas desse mundo para fazer o quê, amigo? Assim, repete comigo, assim, quando suas posses se extinguirem, eles receberão num lar eterno. Consegue entender essa parte B? Preste atenção. Assim, quando as suas posses, quando a sua vida for fincada, quando você morrer, eles receberão no lar eterno. Se a Bíblia manda eu gastar minha riqueza e investir no reino, então eu estou ganhando pessoas no reino, que se elas de verdade forem salvas, elas irão dizer assim, ó, sabe por que eu estou aqui? Porque você investiu naquela obra, através daquela obra eu conheci Jesus e estou aqui. Não tem outra lógica a não ser isso. Porque elas nos receberão num lar celestial. E aí eu juntei uma coisa que o Marquinho falou para mim, e isso me endossou mais ainda. O Marcos estava colocando uns pisos lá na igreja das crianças, e ele estava dizendo, pastor, eu estava aqui em espírito dizendo assim, eu estou colocando um piso para uma geração. Aí ele falando, pastor, imagine quantas crianças vai pisar nesse piso aqui. Eu falei, é isso. Se o reino está mandando investir no que é eterno, é porque muitas pessoas nos receberão na eternidade dizendo assim, eu sou fruto da sua oração, eu sou fruto do seu investimento, eu sou fruto da sua disponibilidade na terra, eu sou fruto do seu propósito. Até porque dá tudo certo num caminho, porque, pensa comigo, no verso 14, quem ama o dinheiro? Fariseu. E quem não crê na eternidade? Fariseu. Quem não crê no arrebatamento? Fariseu. E Jesus está dizendo, traduzindo tudo, dizendo assim, não façam isso, gaste. Pastor, que eu estou duro, irmão, compra um pão com manteiga, monta um café. Pô, não precisa fazer um café forte, faz um café bem ralinho para dar a semana inteira, mas gaste tempo com o discípulo. Você acha que 20 reais de gasolina, menos 20 reais, vai fazer conta na sua vida, vai fazer diferença? Você imagina, por causa desses 20 reais, por causa daquele discípulo que você não deixou no meio do caminho, levou na porta de casa, quando esse cara chegar lá e vai dizer assim, aquele dia eu desisti, e falei, Senhor, o Senhor vive me abandonando no caminho, mas existe um discípulo que me deixou na porta de casa, quase me colocou na cama para dormir, eu estou aqui por causa de você! Eu não sei se você sente a alegria que eu sinto do reino agora, da eternidade. Mas você imagina em cada pessoa. E quando a Bíblia diz que o nome no livro da vida não tem nada a ver com recompensa. O nome no livro da vida é entrar para sempre na eternidade. Mas quando o Senhor parar para abrir as páginas do livro da vida,
Existem pessoas que a gente passou pelas vidas delas e marcaram a vida dela, e que a gente acha que isso nunca vai ser falado e recompensado. Irmão, vai ter um tempo da revelação, vai ter um tempo da recompensa. Talvez se Deus te recompensasse aqui na terra, só seria meramente humano, mas Deus está guardando algumas fichas tuas, alguns investimentos seus, para isso ser provado na eternidade, irmãos. Olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele, pelo amor de Deus, tu é cheio do Espírito Santo, tu é pentecostal, reage aí no seu lugar, dá um grito, quem vai para a eternidade, meu irmão. Às vezes para umas pessoas não é autoavaliação própria, mas faz parte do contexto. Às vezes aparecem algumas pessoas que já passaram na minha vida há anos, e ela fala assim: lembra naquele dia que você fez aquilo para mim? Existe um rapaz um dia que eu fui pregar numa igreja e tinha recebido uma oferta, o pastor me deu uma oferta em envelope. Eu virei para essa pessoa sem saber, abri a bolsa dela e coloquei o envelope na bolsa dela, e depois de um tempo ela falou assim: você não tem noção o que significou isso para mim aquele dia. Ele me disse o tempo de crise, deserto que ele estava passando, até uma necessidade alimentícia, e aquela resposta foi igual os urubus na vida de Elias, foi igual aquela viúva na vida de Elias também. Irmão, existem coisas que você está semeando hoje, se Deus não te responder em vida, fica tranquilo que o bônus de Deus é inesgotável. Se Deus não fizer aqui na terra, fica tranquilo, mas Ele faz. Mas esconda no teu coração, na tábua do teu coração, que eu vou dizer, aquilo que você está semeando, a eternidade é lugar da colheita, vai valer a pena. A Bíblia diz: aquele que sai andando, chorando, plantando a semente, um dia vai voltar com os teus feixes na mão. Deus não deve nada para ninguém. Não é o louvor que nós estamos cantando? Jesus não deve nada para ninguém. Vai plantando, vai semeando. Pastor, cheguei nesse culto sem vontade. Mesmo sem vontade, vai adorando, irmão. Isso é ficha. A Bíblia diz que existe um anjo que vem recolher taças, vem recolher lágrimas em suas taças. E o texto diz que essas lágrimas são colocadas diante de Deus. Talvez você não sabe nem mais orar, não tem nem mais força para orar. Então vai chorando, vai largando tudo na mão de Deus. Não adianta chorar para a vizinha que não resolve o problema. Não adianta chorar para o patrão que não aumenta o salário. Chora para Deus que a resposta vem. Entrega a Ele no secreto. Tem alguém para receber essa palavra aí? Reage aí do tamanho da tua fé, meu irmão. Apocalipse 22, 12. Vejam, eu venho. Em breve trago comigo as recompensas para retribuir a cada um de acordo com os seus. Faça o que é certo, irmãos. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, faça você certo. Mesmo que todo mundo não queira comparecer, compareça você. Mesmo que todo mundo não queira trabalhar, trabalhe você. Deixa quem quer faltar à escala, deixa quem é descompromissado, deixa quem é atrasado. Não se atrase por causa dos atrasados, irmãos. Cada um vai receber o fruto dos seus atos, irmãos. Cada um vai receber as suas recompensas, irmão. Trabalhe para Deus. Como que é trabalhar para Deus? É não esperar homem nenhum a fazer o que você tem que fazer. Você já sabe o que tem que fazer. Então faça isso, irmãos. Com a palavra que eu tiro para você aqui: trabalhe enquanto você tem energia. Doe enquanto você pode. Doa mesmo, distribua. Faça valer a tua vida aqui na terra. Doe dinheiro, doe recursos, doe tempo, doe tudo. Não se aprenda nada. Diga assim: se até minhas calças eu dou, dá, irmãos. Isso tem um valor na eternidade absurdo, irmãos. Absurdo. Use os teus recursos para o reino. Você levantou a mão dizendo no início da mensagem que você era um mordomo, sim ou não? Sim. Deus está participando das tuas finanças? Por que esse cara foi reprovado? Porque estava administrando
a sua vida financeira, principalmente, de forma distante do padrão de Deus. Olha como que a gente, irmãos, precisamos melhorar nessa noite hoje. Olha como que a gente está errado. Olha quantas janelas nós estamos abrindo hoje aqui. Deus não está expondo ninguém, na verdade, Deus está recuperando pessoas nessa noite hoje, irmão. Não existe, Deus não desistiu da gente. Para Deus trazer essa palavra aqui para a gente, Ele está disposto a nos recuperar de novo, irmãos. Olha o que diz um verso 10 ao 12: se fores fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se vocês forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas coisas maiores. Qual o nosso reflexo que eu posso lidar com riquezas grandes? É se eu sou um bom administrador das coisas pequenas. Por exemplo, quem aqui pode declarar que, pastor, eu sou muito relaxado com o carro? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem é? Eu jamais entregaria um carro na sua mão. Jamais. Nem para olhar, você nem merece. Você vai queimar a pintura do meu carro. Se a pessoa não trata bem do carro dela, se o carro dela é um carro de porco, imundo por dentro, sujo, como que ela vai cuidar do seu? Você vai pegar o carro, vai estar com café derramado, você vai estar com farelo de biscoito, vai ter até rato dentro do carro. Como você cuida da sua casa? Pastor, é porque minha casa é feia. Eu não estou falando de insignificância. Eu sou pobre, na verdade, não estou falando de condição financeira. Tem tanta gente que não tem uma mansão, mas tem uma casa mais limpa do que quem tem uma mansão. Higiene não é questão de dinheiro não, irmão. Higiene é questão de caráter, de limpeza pessoal. Tem tanta gente, irmão, que anda limpinho, com roupas básicas, sem marca. E tem tanta gente sujo com roupa, com etiqueta das mais caras possíveis. Eu não estou dizendo sobre isso. E a Bíblia diz, se nós somos infiéis nas coisas pequenas, como o Senhor nos dará coisas grandes. Quer ver uma coisa? A casa que você tem, se você não tem zelo com ela, tire o olho da casa do vizinho. Deus nunca vai entregar na sua mão. Se o carro que você tem, você não cuida, é porque o meu carro é velho, ele ficou velho na sua mão, não era assim. Se o carro que você tem, você não tem cuidado, como é que você vai ter disponibilidade de ter um carro novo? As coisas simples que a gente vive. Sim ou não, pessoal? É pelo aquilo que a gente tem o dia a dia inteiro. Como é que é a sua casa? Você é daqueles que vai receber alguém em casa, tem que falar, peraí só 5 minutinhos. Lá de fora, a pessoa fica suando, por quê? Porque você é uma pessoa desorganizada. O que é banheiro? O que é sala? Pega, embrulha tudo, joga debaixo da cama para receber a visita? Você está entendendo, irmãos? Mas eu vi uma casa na internet, que um dia eu vou ter uma casa daquela. Nunca serás. Nunca. Vai ficar olhando todo mundo desfilar de carro zero na sua frente. Por quê? Porque você não passou no teste. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Se o cara chega atrasado, sendo uma aspira na igreja, vai querer ser líder como? Se o cara na cela não ajuda em nada, vai querer ser o próximo líder como? Se o cara como líder não age como um líder eficaz, vai querer ser pastor como? Se o cara numa empresa não é relevante, não é honesto, patrão em trabalho, em hora, em conduta, como é que ele vai ser o próximo gerente da empresa? Nós somos desqualificados de coisas grandes porque não passamos no teste das coisas pequenas. Sim ou não? Financeiro. 60% aqui é infiel no dízimo, mas são cara de pau. Já começa a baixar as caras agora, quer ver? Olha lá. Ô Jesus. Para o seu governo, essa parábola é toda sobre o dinheiro, eu estou tirando fora. Para o seu governo, qualquer um pastor que pregar isso aqui vai pregar dinheiro. E eu estou sendo muito generoso com vocês. Muito generoso. O cara fala assim, Senhor, quando tu me der 10 mil reais, eu vou dizer dizimista. Aí olha uma parábola dessa. O cara está sendo infiel, ganhando 500 reais. Ganhando 1.000 reais, o cara não tem coragem de dar 100 reais de dízimo. E ele acha que Deus vai fazer isso na vida dele. Vai nunca. Você está enganando a si mesmo. Se você não é fiel com centavos, você não vai ser com real. Se você não é fiel com alguns reais, você não vai ser fiel com milhões.
Se você não é fiel com milhões, você não vai ter bilhões. Se você não é fiel com bilhões, você não vai ter trilhões. Deus não vai aumentar o teu nível para Ele ser envergonhado. Não vai, não vai. Deus gosta de ser glorificado. Deus gosta de ser honrado. Ele gosta de apontar lá, esse aqui era fiel no pouco. Porque de repente Satanás fala assim, também tem tudo. Peraí, tem tudo agora, porque essa perfeição que ele chegou aqui, veio daqui. Você está entendendo? E a gente às vezes quer coisas grandes, mas é infiel nas coisas pequenas. As coisas pequenas, elas nos criam uma estrada, um caminho para coisas maiores. Mas a gente gosta de cantar, eu vou viver, sei lá, alguma coisa assim, coisas maiores. A gente gosta de cantar, mas a gente precisa viver o que a gente canta. A gente precisa olhar que cada fundo de música tem uma verdade nela. E a gente tira a parte que nos interessa, a parte que nos satisfaz, a parte que é ganho, porque a parte que é perca a gente não quer perder. Mas para Deus é só perdendo que você ganha. Pergunta: quem quer ir para o céu? Gente, um monte de gente para o inferno agora. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Vai ficar, hein? Quem quer ir para o céu? Mão lá em cima. Isso. Olha o que o próximo versículo diz para a gente. Verso 11 e 12. Se vocês não são confiáveis em lidar com riquezas injustas. O que é riqueza injusta? Dinheiro da terra que a graça e o ferrugem vai consumir. O ladrão vem e rouba. Se vocês não são confiáveis para lidar com riqueza injusta desse mundo, como ou quem será o doido que vai lhe confiar as verdadeiras riquezas? Lembra que a palavra, agora ela botou o nível da eternidade. E a eternidade, a prova dela é aqui. Ninguém vai ser salvo quando chegar no céu. O salvo vai para o céu. Não é quando chegar lá. Ninguém é batizado nas águas. O batismo vem antes. O desejo, a manifestação. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Então a glória de Deus aparece por quando eu creio. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Verso 12: e se vocês não são fiéis com os bens dos outros, ou seja, no caso de alguém que lhe colocou como mordomo, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Maravilhoso esse finalzinho aqui. Deus está dizendo que reservou algo para você maravilhoso. Mas se você não é fiel com aquilo que lhe emprestaram, como é que Ele lhe daria algo que é teu? Você não merece. É o que eu acabei de falar. Se você não cuida do que é seu, eu não vou entregar o que é meu nas suas mãos. Se você não tem cuidado com o que é seu, eu não confio o que é meu nas suas mãos. Está comigo ou não? Se você não tem cuidado, não é um bom administrador com as coisas de Deus, como é que alguém vai confiar em você? Que parâmetro você tem para isso? Verso 13: ninguém pode servir, isso aqui é pesado, hein? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro. Quem se dedicará ou será dedicado a um e também irá desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Hoje a palavra é de eternidade. Tudo que nós investimos aqui, como diz o irmão ali, São Marcos, botou um piso e disse que uma geração de criança vai pisar lá. Tudo que a gente faz. Sabe o que a gente acabou de ganhar hoje? Um gerador. Vou repetir mais uma vez. É um sonho desde aquela vigília, ou dia da visão que a gente fez aqui. Acabamos de ganhar hoje um gerador. Uma amiga essa semana falou assim: pô, você conhece a igreja tal? Eu falei: conheço. Ele: pô, o pastor comprou um terreno da esquina grandão, já é no lugar de grande relevância. Eu falei: caraca, esse terreno todo, foi 60 milhões, um monte de empresário da igreja comprou. Eu falei: Deus,
Eu tenho empresário na igreja? Estava uma coisa simples. Estava no final de semana em um tal lugar. 1, 2, 3 empresários olhou o carro do pastor e falou: cara, o pastor faz 20 quilômetros por dia e é via, rodovia, esse carro vai deixar ele na mão. Os caras juntaram dinheiro, foram na concessionária, compraram um carro 2023 do pastor. Ah, quando é com o pastor não tem alegria, né? Seus miserentos. Fique sabendo que a vida saudável de um pastor é a vida da igreja, tá? Seus invejosos. Juntaram e compraram. Já pensou, irmão? Terreno na esquina ali, ó, 3 milhões. Aí levanta um e falou: pastor, passei na feira, comprei 1 milhão. Seu? 1 milhão mesmo. Já pensou, irmão, a gente pensar nos projetos de alguém chegar e fazer? Deixa eu te falar um negócio. Para chegar a essa lâmpada aqui, existe um fio ligado lá no quadro. Esse fio é você. Deus vai energizar as suas fontes para que você seja um meio de condução para a luz dele brilhar. Você está entendendo? Falei no último culto, coisa simples. Alguém cobrou Jesus imposto e falou assim: vai lá e lança um anzol no lago e vai pegar um peixe, vai ter 2 starter lá, o meu imposto e o teu. Toda hora que a Bíblia diz sobre peixe, está dizendo sobre vida, é alma, é o símbolo de vida. Então Deus vai colocar muitas moedas no teu cofre. A minha oração é de verdade, que os gaditas comecem a sentir o cheiro das águas de Belém. Começa a suspirar as águas de Belém. Qual a necessidade? O Senhor faz em mim, porque agora vai ser através de mim. Já pensou? Já pensou o próximo ônibus da igreja ser um ônibus zero? Que alguém fala: pastor, pode escolher o ônibus que eu vou pagar. Já pensou, irmãos? Se a tua mente não acompanha esse raciocínio, você está servindo um reino errado. E para eu falar desses projetos, realmente, de fato, esses projetos, essas etapas são conflitantes, porque ela não tem nada a ver com o que você está passando agora. Mas o nome disso é o quê? Milagre. O milagre geralmente é desproporcional ao que está visível, mas vai acontecer. Vou repetir mais uma vez: mas vai acontecer. O que é interessante para nós é falar de riquezas, de coisas, né? E reino. Você vê que eu estou falando de reino a todo momento. Quando o jovem rico, Mateus 19, verso 21 e 22, quando o jovem rico, ele vem para Jesus, ele traz para a gente agora a analogia desses fariseus que Jesus está batendo neles, né? Desse fariseu que ama o dinheiro, ama a riqueza. Quer ver? Desculpa, o jovem, o menina da mídia, da Cela Oasis, só esqueci o nome, que eu confundo com a outra que casou. Sei de tudo, menos o nome dela. Viu? Dá uma olhada comigo, por favor, naquilo que eu falei aqui, deixa eu achar. Verso 14, por favor. Verso 14 de Lucas 16. Te confundi, né? Vamos lá. Verso 14 de Lucas 16. Os fariseus que tinham um grande amor ao dinheiro, ouviam tudo isso, zombavam de... Agora presta atenção, solta aí do cabelo vermelho. Mateus 19, verso 21. Mateus 19, 21. Um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai. Diga o preço que foi pago ali.
me dá vitória nessa hora. Mateus verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, mediante que assunto é isso? Me chega um fariseu, algumas traduções da NVT vai dizer um homem, mas é porque já era de maior, mas as traduções no original vai dizer um jovem começando a vida já rico, não dá valor ao processo, e de repente o texto diz para a gente que ele pergunta para Jesus sobre tudo e sobre a eternidade, assunto interessante para a noite hoje. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a eternidade? Ué, você não já lê a Bíblia? Não conhece não? Conheço tudo, conhece os mandamentos desde a minha mocidade, recitou todos eles. Jesus falou: bom, te falta uma. Se você quer ser perfeito, vai vendo os seus bens, dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois vem aí e me. Há algum problema aqui na riqueza? Há um problema de eu só achar que é só esse mundo. O problema é que Jesus falou para ele: você quer ser perfeito, você quer se mostrar para quem? Você quer ser mais que o quem? Aí ele disse: quer ser perfeito? Vá, vendo teus bens. Jesus não reprovou ele, estava bom até ali, só que ele quis puxar mais, para mostrar que é, e fariseu tem esse problema. Aí Jesus manda ele vender tudo, dar aos pobres, para ter um tesouro no céu. Se você olhar, você vai ficar assustado, vai dizer: meu Deus do céu, então não dá para ter nada, que Jesus vai me pedir tudo. Não, Ele quer te dar tudo, mas não quer que você seja dono de nada. Ele quer te dar tudo, mas não quer que você seja dono de nada. E quando toca nisso, esse jovem baixa a cabeça e ele sai diante de todo mundo. Aí entra a frase: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Difícil, só não é impossível, porque existe muita gente que vai possuir muitas riquezas, mas jamais se farão em cima dela. O teu nome vai continuar sendo o mesmo nome, você não vai mudar agora milionário, bilionário, trilionário, agora a casa tal, o carro tal, a vida tal, não, vai ser o mesmo nome. O que eu quero dizer? O que Deus dá não vai mexer na tua simplicidade, não vai mexer em você. Você vai usar essas coisas, mas ela não vai usar você. Você vai viver uma vida melhor, mas essa vida melhor não vai te ter. Você não é dono de nada. Você vai dizer: porque para Ele são todas as coisas. Agora, o porquê que eu digo que não é sobre possuir algumas coisas? Porque o texto todo diz que o patrão não queria mexer no mordomo. Queria ou não? Se ele fosse leal e fiel, responde, irmão, queria ou não? Por que ele resolveu mexer? Porque ele foi infiel. Por que Jesus mexeu nesse jovem? Porque ele se mostrou infiel, querendo ser mais que todo mundo. Agora me faz uma analogia nessa parábola, e quero destacar apenas um versículozinho que a gente passa batido e não percebe. Pense em Lucas capítulo 15, o verso 17. Eu estou falando do pai do filho pródigo. O texto diz que quando o filho volta, ele manda matar boi. Ninguém no Antigo Testamento que era pobre tinha boi. Ninguém que no Antigo Testamento era pobre que tinha fazenda. Então alguns adjetivos sobre posses, sobre bens, é colocado sobre a vida desse pai do filho pródigo. E eu separei uma coisa absurda aqui, para que nós possamos terminar essa noite. Diz assim: quando finalmente caiu em si. Quem caiu em si? O filho pródigo, que tinha pego a herança do pai, gastado de forma dissolúvel lá com prostituição, com bebida, estava lá nos porcos, comendo a lavagem dos porcos, ou desejando comer. Ele fala assim, caindo em si, a narrativa do texto, ele desejou voltar para a casa do pai, falou: na casa do meu pai, até os empregados do meu pai têm o quê? Comida de sobra, e estou aqui morrendo de... É proibido ter as coisas? É proibido enriquecer? É proibido ser próspero? Quem é próspero, está no reino, pega a analogia do pai do filho pródigo, tem tudo e divide com todo mundo. O filho pródigo, ele diz:
até os trabalhadores. O que é trabalhador? Na versão bíblica é escravo. Até os escravos da casa do meu pai têm comida não é contado, é de sobra. Você está entendendo? Que o que está em você vai começar, ó. Você vai ter tanta coisa boa que vai sobrar, você vai começar, Por quê? Porque você não é dono de nada, você é mordomo de tudo. Eu quero profetizar nessa noite que não haverá mordomo infiel em nosso meio. E essa parábola do filho pródigo, ela diz que o pai era rico. O pai dava festa, tinha fazenda, tinha sacrifício de boi. E no final do poço, o filho reconhece e ele mesmo diz: até os trabalhadores na casa do meu pai tem comida de sobra. Se há uma coisa no Antigo Testamento que era muito valorizada, era o que haveremos de comer, de beber ou de vestir. Portanto que existe até o Pai Nosso pedindo o pão de cada dia. Então nós estamos falando de algo que é muito importante, é sagrado, comida. E o que é sagrado para você, Deus está dizendo assim: vai sobrar. Você está aí, não? O que é sagrado para você vai sobrar. Ei, terei para dar e não pegar emprestado. Estará por cima e não por baixo. Alguém pode receber essa palavra? Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Fique de pé no seu lugar. Primeira Timóteo capítulo 6, verso 10. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Olha o que o texto diz para a gente: pois o amor, pois o quê? O amor, dá para ter sem amar? Dá, vamos usar. Não vou amar. O amor ao dinheiro é rei de todos os males. Alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligindo a si mesmo com muito sofrimento. Dinheiro é importante, mas não é tudo. É melhor o dono